Fala, meus queridos alunos da disciplina de famílias. E aí, dando continuidade, pessoal, vamos lá, meus queridos alunos, dar continuidade para a nossa aula, a aula que a gente estava tendo na modalidade online, só que por fatores técnicos a gente teve que fazer a gravação e vamos aqui então da forma remota, né? Conforme a gente combinou na aula ao vivo. Então, vamos lá, o que a gente vai tratar hoje na nossa nona aula. Nona aula que tem como título o plano da existência, validade e eficácia do casamento. Pois é, então vamos lá, vamos iniciar. O estudo, na verdade, desses elementos essenciais, naturais e acidentais do negócio jurídico é um dos pontos mais importantes e controversos ali da parte geral do código, né? Quem se lembra da cadeira de contratos, no qual a gente verifica, tem o primeiro contato com esse plano. Talvez ali, quando você tenha estudado antes mesmo da disciplina de contratos, talvez você tenha estudado a escada pontiana. E é de fundamental importância a gente entender e até mesmo estudar essa concepção desses elementos a partir desta teoria, da teoria que foi criada por esse grande jurista que é Pontes de Miranda. Pontes de Miranda que concebeu em uma estrutura única para explicar esses três importantes elementos, esses três importantes planos que ele traçou como a escada pontiana. Escada pontiana porque ele diz que cada um desses planos, cada um desses elementos, na verdade, é um degrau. Você só sobe para o outro degrau se você conseguir preenchê-lo na totalidade, certo? E a partir dessa genial construção de Pontes de Miranda é que nós conseguimos afirmar que o negócio jurídico ele tem três planos, que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E sobre esses três planos, ensina Pontes de Miranda da seguinte forma, vamos ver, eu destaquei para vocês aqui a própria doutrina de Pontes de Miranda. Existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o ato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou não valer e ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia. O que não se pode dar é valer e ser eficaz, ou valer ou ser eficaz sem ser, porque não há validade ou eficácia do que não é. Ficou um pouco confuso, mas talvez se você se dedicar a esse conceito, se você se dedicar a Pontes de Miranda, assim como toda a obra dele é um tanto quanto confuso, mas quando você compreende faz total significado, faz total esclarecimento. E feito esses esclarecimentos iniciais, vamos analisar então o estudo e a aplicabilidade de cada um desses planos, desse negócio jurídico, sobre o casamento civil, tá? Segundo a escada pontiana. Certo, meus queridos alunos? Então, utilizando as palavras de Pontes de Miranda, o esquema ele é perfeitamente lógico. Eis que, em regra, para que se verifiquem esses elementos da validade, é preciso que esse negócio seja existente. E para que esse negócio seja eficaz, deve ser existente e válido. Entretanto, nem sempre isso ocorre. Isso porque é perfeitamente possível que o negócio seja existente, inválido e eficaz. É caso de um negócio jurídico que é anulável e que esteja gerando os efeitos. Ele é anulável. Ilustrando, a gente pode citar o casamento anulável. É aquele casamento que é celebrado com boa fé, que gera os efeitos como um casamento putativo, nos moldes do artigo, peguem aí o seu vadimeco, anote aí no vadimeco, no artigo 1561. Lá no artigo 1561, a gente vê uma ilustração desse caso que eu trouxe aqui para vocês. Também é possível que o negócio ele seja existente, válido e ineficaz. E como é o caso dos negócios jurídicos celebrados sobre uma condição suspensiva e que ainda não esteja sobre esses efeitos jurídicos e práticos que são próprios dessa natureza, dessa condição suspensiva. O negócio jurídico, na visão de Pontes de Miranda, ele é dividido
conversássemos em 3 planos, que é o plano da existência, da validade e da eficácia. No plano da existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, seus pressupostos fáticos enquadrados dentro de elementos essenciais desse negócio jurídico. Nesse plano, há apenas substantivo. Esse é na verdade, uma dica para você compreender de pronto a escada pontiana. Para esse primeiro plano, nós encontramos os substantivos. Eu não falo ainda em adjetivos. Os adjetivos eles vão ficar para o segundo plano. Então, o que vem a ser esses adjetivos? O que vem a ser esses substantivos? Nós não vamos qualificar nesse momento. São elementos que vão formar esse suporte fático lá. Esses substantivos são 4, pessoal. São 4, meus queridos alunos. O primeiro deles são os agentes. Segundo, vontade. Terceiro, objeto. E quarto, forma. Não havendo nenhum desses elementos, o negócio jurídico ele vai ser inexistente, conforme defende muitos doutrinadores que seguem à risca essa doutrina de Pontes de Miranda, a escada de Pontes de Miranda. Verificamos esse segundo ponto, esse primeiro ponto, o ponto dos substantivos, que são os agentes, vontade, objeto e forma. Os 4 substantivos, certo? Então vamos agora para o nosso segundo plano, o plano da validade. As palavras indicadas, elas ganham os adjetivos, elas ganham qualidades, ou seja, os substantivos eles passam a receber esses adjetivos, que evidentemente também são 4. A gente viu que são 4 os substantivos, então como adjetivos também devem ser 4. Vamos lá, obedecendo a ordem que eu falei para vocês, agente, que nós já vimos, capaz. Então aqui nós falamos de capacidade. O segundo elemento, que era a vontade, substantivo, nós vamos qualificar, nós vamos colocar a qualidade e é livre e sem vício, ou seja, a vontade livre e sem vício. O terceiro, que era o substantivo objeto, nós vamos passar a qualitivar ele, nós vamos começar a adjetivar o objeto de forma lícito, possível, determinado ou até mesmo determinável. Tá bom? Vou repetir, o objeto ele recebe o adjetivo de lícito, possível, determinado ou até mesmo determinável. E o último, que era a forma vai receber o adjetivo de prescrita e não defesa em lei. Por fim, a gente pode avançar para o nosso terceiro plano, para o plano da eficácia. E no plano da eficácia estão os elementos relacionados com as consequências desse negócio jurídico, ou seja, com a suspensão e a resolução dos direitos e deveres relativos a esse contrato, que é o caso de condição, do termo, do encargo, das regras relacionadas com esse inadimplemento. Pode ser dos juros, da multa, de uma cláusula penal, de um registro imobiliário, de uma tradição, enfim. Essa é a regra geral. E de uma outra forma, nesse plano, estão as questões relativas às consequências e aos efeitos que são gerados pelo negócio em relação às partes e em relação a terceiros. Vamos lá, vamos voltar. E sendo assim, o plano da existência, ele diz respeito à presença desses elementos que são essenciais ao nascimento dos negócios jurídicos contratuais. E na falta de um desses elementos, o contrato ele não chega a se formar. Assim, se não houver esse consentimento, não vai existir o contrato. Já no plano da validade, cabe analisar se houve algum vício nesse consentimento, como o erro, dolo, coação, lesão ou até mesmo uma fraude. E nessa hipótese, o contrato existirá. Todavia, não poderá produzir os seus efeitos, tornando assim nulo ou anulável, a depender desse vício que vai estar ali configurado, do vício que vai estar identificado. Enquanto no plano da eficácia, no terceiro plano, que é o último degrau dessa escada, entende-se eficaz o contrato que
alcança esses elementos perseguidos e a finalidade que é desejada pela parte. O plano da eficácia é o mais amplo que o da validade. E a ineficácia não decorre sempre de um defeito, pois pode decorrer de uma condição, de um encargo ou de um termo que não foi ali implementado. O contrato, ele pode existir, ele pode ser válido ou inválido, ou ser eficaz ou ineficaz, mas não podemos esquecer que os planos eles devem ser examinados um a um, de forma sucessiva, em que essa escada, ou melhor, nessa escala, nós devemos ver essa progressão, certo? Eu imagino que alguém esteja se perguntando, tudo bem, professor, eu já compreendi a escada pontiana, eu já compreendi aqui Pontes de Miranda, já ficou um tanto quanto mais claro, mas afinal o que isso tem a ver com casamento, que é a nossa temática aqui, que é a temática da nossa disciplina de famílias. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, evidentemente, é o primeiro degrau, que é o plano da existência do casamento. E esses pressupostos, eles são divididos em gerais e específicos. Os pressupostos gerais de existência do casamento são os mesmos para qualquer negócio jurídico, que são sujeito, o objeto, a forma e a vontade. Conforme disciplina, inclusive, olha aí, anote no vadimeco, o artigo 104 do nosso Código Civil, que, por sua vez, os específicos, eles variam de acordo com o negócio jurídico a ser analisado. A doutrina, ela elenca esses pressupostos especiais da existência do casamento como sendo dois. O primeiro deles, a celebração por autoridade competente em razão de matéria. E o segundo é o livre consentimento desses nubentes. Quando a gente estuda o plano da existência do casamento, o principal argumento que nós devemos verificar, e a gente verifica a doutrina também, mais conservadora principalmente, aquela doutrina que é retrógrada, é a questão da impossibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas essa questão ela já está completamente já ultrapassada, a gente já discutiu isso diversas vezes aqui na nossa cadeira, visto que o casamento homoafetivo ele passou a ser reconhecido como existente e válido a partir de uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, que hoje inclusive é regulado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução de número 175 de 2013 do CNJ. E eu deixo claro que os planos de existência e validade, eles devem ser analisados no momento da celebração desse negócio jurídico especial, que é o casamento. E um outro ponto que também merece destaque é a exigência que o próprio Estado ele esteja presente no momento dessa celebração, sendo a celebração por uma autoridade competente em razão da matéria do seu pressuposto de existência. E talvez alguém se pergunte, mas e o caso do casamento num culpativo? Bom, mesmo sendo casamento num culpativo, aquele que é realizado ali no leito da morte, só para recordar, é necessária a presença de testemunhas para um posterior registro civil perante uma autoridade. Essa autoridade que vai lavrar uma certidão de casamento, ou seja, aqui também é a presença do Estado nesse sentido, certo? E a autoridade competente é aquela que tem uma atribuição de celebrar os casamentos, certo? E por isso disse em razão de matéria. É uma autoridade competente em razão de matéria. E com o advento do nosso código, o Código de 2002, a gente pode verificar no artigo 1550, lá no inciso 6, que passou a estabelecer que o casamento ele é celebrado por uma autoridade incompetente, ela é anulável, certo? Vou repetir, artigo 1550, inciso 6º, estabelece que se o casamento ele for celebrado por uma autoridade incompetente, ele passa a ser anulável. Uma outra hipótese de análise de existência do casamento é a ausência total do consentimento por
ao menos uma das partes. Se mesmo sem essa plural consentimento livre e diante de uma celebração do casamento, tal celebração ela vai ser considerada um ato inócuo, um nada jurídico, um ato que não foi estabelecido, que ele não realizou os efeitos necessários, que ele foi incapaz de fazer existir esse casamento. E cabe aqui também a relevância de que o silêncio ele não é uma forma de manifestação de vontade em regra, tá bom? Eu sei que existe aquele ditado popular de que quem cala consente, no entanto, segundo o direito civil, quem cala nem presume que consentiu, tá bom? Então, para o direito civil, quem cala não se presume que consentiu. O consentimento, ele tem que ser expresso. Esse casamento, ele é um ato solene. Lembra que a gente conversou sobre isso? Lembra que eu deixei bem claro para vocês que além de ser um ato solene, ele também é um ato formal? Ele exige, inclusive, a presença do Estado para essa celebração. Eu acabei de falar isso para vocês. Então, por essa questão de solenidade, por essa questão de formalidade do casamento, esse consentimento ele tem que ser expresso, tá bom? Avancemos, portanto, para o segundo plano, o plano da validade do casamento. Bom, os requisitos de existência do casamento, se presentes, eles podem sofrer uma certa análise dessa validade. Esses nubentes, eles não podem ser capazes para contrair o casamento por não possuírem uma idade núbil, por exemplo. Ou o consentimento plural pode não ser válido quando viciada a vontade de quem o manifestou. Se esse casamento ele for inválido, ele sofrerá uma das sanções que são previstas por plano da validade, que são duas: a nulidade e a anulabilidade. E a ação que visa a anulação do casamento e consiste em uma ação de Estado, portanto, é imprescindível e julgada por um juiz de direito, ele possui a legitimidade ativa para qualquer interessado, seja por conta do interesse econômico ou do interesse moral. E também cabe como representante o Ministério Público. Pode haver sim a intervenção do parquê quando não for titular dessa ação de nulidade. E, inclusive, há um dispositivo legal que tem essa previsão, que é o artigo 1549 do nosso Código Civil, certo? A natureza dessa sentença de anulação do casamento, ela é declaratória, eis que ela reconhece o fato que o invalida. Já os efeitos dessa sentença, elas são ex tunc, porque elas vão retroagir a data da celebração do casamento, de acordo com o artigo 1563 do nosso Código Civil. E de acordo com esse artigo, que eu acabei de falar para vocês, o artigo 1563, a sentença que anula o casamento viciado, ela desfaz o matrimônio como se nunca houvesse existido, salvo no caso de putatividade no que se refere ao cônjuge que contraiu a núpcias de boa-fé. Ademais, essa sentença ela não mais está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório ou à remessa necessária. Já acerca das cláusulas de nulidade absoluta do casamento, merece algumas anotações. Vamos lá, pega aí o seu papel, vamos continuar anotando. Deve ser feito para as causas de nulidade absoluta uma interpretação conjunta de dois importantes artigos. O artigo 1548, inciso 1, e o artigo 1550, inciso 4 do nosso Código Civil. Vou repetir, deve haver uma interpretação conjunta quando estivermos diante de uma causa de nulidade absoluta do casamento, que é o artigo 1548, inciso 1, e 1550, inciso 4. O relativamente incapaz não é incapaz para todos os atos da vida civil, mas apenas para alguns. Isso porque considera-se que possui a capacidade de discernimento, mas essa capacidade de discernimento ela é em menor escala.
Quando a gente vê o que está sendo referido no artigo 1548, demanda uma interpretação mais restritiva, uma vez que as regras de nulidade elas são limitadoras de direito e, como tal, ela vai impor uma interpretação que seja mais restrita, que seja mais conscrita, jamais de forma extensiva, jamais de forma mais ampla, certo? E o Conselho de Justiça Federal, que é também chamado de CJF, ele reforçava a tese restritiva, dispondo de uma interpretação desses dispositivos, dispondo que deve ser, sim, uma interpretação mais estrita, não podendo ser ampliada, conforme inclusive é estabelecido em um enunciado, que é o enunciado 332 da Quarta Jornada de Direito Civil. E nesse enunciado dizia sobre essa questão de restrição ao casamento realizado por um enfermo com uma enfermidade mental absolutamente incapaz, certo? E uma segunda hipótese de nulidade, que é a nulidade, conforme eu já falei para vocês do artigo 1548, inciso 2, ela é clara, bastando observar essas causas de impedimento constantes no artigo 1521. Lá no artigo 1521 há um rol de impedimentos. Assim, essa nulidade ela pode ser decretada a qualquer tempo mediante uma ação direta por qualquer um dos interessados, como eu já conversei com vocês, e também pelo Ministério Público. E, por fim, as causas de anulabilidade do casamento. Bom, as ações de anulação do casamento, elas se sujeitam a um prazo decadencial que varia de 180 dias a 4 anos. Isso é quando o casamento ele é nulo. Essa ação adequada é a declaratória de nulidade. E esses efeitos são ex tunc. Ele vai retroagir à data dessa celebração. Por outra via, essa anulabilidade, ela reclama a propositura de uma ação de anulatória, em que essa sentença vai produzir efeitos somente a partir dessa prolatação. Não vai haver essa retroação, igual a gente viu na sentença que acabamos de estudar. Portanto, essa eficácia ela é ex nunc. E eu isolei agora para vocês aqui o artigo, vamos dar uma olhadinha nele. No artigo 1550 tem a seguinte redação: é anulável o casamento 1. De quem não completou a idade mínima para casar. 2. Do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. 3. Por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. Deixa eu ler o artigo como um todo, depois a gente faz as pontuações necessárias. E o inciso 4 diz: do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. 5º, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubessem da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. E o 6, por incompetência da autoridade celebrante. Vamos lá. Lá no artigo 1, no artigo 1º, trata daquele que não atingiu ainda essa idade núbil e não obteve ainda um suprimento judicial desse casamento. Se lembra na aula passada que a gente discutiu a respeito dessa autorização? Pois bem, é aqui o conhecimento necessário para isso. Se não houver essa autorização sem completar essa idade núbil, mas o casamento ele for celebrado porque havia uma gravidez decorrente dessa união ou anterior a ela, que se anulará esse casamento, isso porque o artigo 1551, o artigo subsequente, ele determina que não se anulará por motivo de idade o casamento que resultou de gravidez. Esse inciso ele deve ser combinado com o artigo 1553. Se o casamento ele for viciado,
quando o absolutamente capaz o contrair o matrimônio completar 16 anos, poderá haver essa ratificação do casamento, com essa supressão judicial, se for necessário. E esse casamento ele vai convalescer automaticamente quando não houver mais esse vício decorrente da anulabilidade por conta da idade, a anulabilidade etária. Avancemos agora para o inciso segundo. O inciso segundo, que trata daquele que casa sendo menor em idade núbil, sem autorização do seu representante legal. O casamento ele é anulável, mas o vício pode ser sanado no prazo de 180 dias, conforme previsão do artigo 1555, que também se aplica nessa hipótese do artigo do inciso subsequente, que a gente acabou de falar, que é o do inciso 1º do artigo 1550. E já no que se refere ao inciso 3, vai enquadrar o erro essencial quando a pessoa do cônjuge e a coação moral irresistível. Para isso, deve ser combinado o mencionado inciso com os artigos 1556 a 1560, 3 e 4, inciso. Avançando agora para o inciso que a gente já está aí na tela, que é o inciso 4º, deve ser conjugado com o artigo 1560, inciso 1, do nosso Código Civil, que trata-se de relativamente incapaz, que apesar de não ter essa condição de expressar a sua vontade, ele tem a consciência do ato que estava praticando. É anulável esse casamento se ele é celebrado por incapaz que manifesta de forma inequívoca o seu consentimento. Essa previsão ela é bastante controvertida, eu concordo, porque a manifestação de vontade desse incapaz enfermo já foi abraçada como causa de nulidade, lá no inciso 1º do artigo 1548, que a gente já verificou, e também do incapaz em razão da sua idade, nos incisos 1 e 2, que a gente acabou de discutir, inclusive. Avançando para o inciso 5, ele também pode ser combinado com o artigo 1560, parágrafo 2º, que trata do prazo decadencial de 180 dias, a contar da data em que o outorgante da procuração, posteriormente ela foi revogada e tiveram conhecimento desse casamento que foi celebrado. E por fim, o inciso 6º, ele dispõe que é anulável o casamento celebrado por autoridade incompetente. Tal previsão não conflita com a inexistência do casamento. O legislador ele combina a anulabilidade desse casamento daquele que é relativamente incompetente para a celebração do casamento. E se for absolutamente incompetente, como o juiz do trabalho, que ele celebrando um casamento, por exemplo. Esse ato ele é inexistente. E avançando agora para o nosso último degrau, o degrau do plano da eficácia do casamento. O casamento ele é existente e válido. Portanto, já foi ultrapassado os 2 primeiros degraus da escada pontiana, em regra, e ele pode fazer efeitos jurídicos de 3 ordens: ordem social, patrimonial ou pessoal. Dentro desses efeitos sociais que decorrem do casamento, nós temos vários. Eu vou citar aqui a título de exemplo: a constituição da família, a possibilidade de acréscimo do sobrenome de um dos cônjuges, a alteração do estado civil, a expedição de uma certidão de casamento, a constituição de uma entidade familiar, entre diversos outros. Já a respeito da questão dos efeitos patrimoniais, eles são divididos em 3: o dever de alimentos, a fixação de um regime de bens de casamento e a incidência das normas do direito sucessório, para discutir eventuais sucessões, divisões de patrimônio. E para os efeitos pessoais, que é o último efeito, alcança os direitos e os deveres entre os cônjuges.
trata-se de efeitos apenas entre as partes, enquanto que os efeitos sociais eles atingem terceiros e a sociedade propriamente dita, ou seja, são efeitos erga omnes. E bom, meus queridos alunos, era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito do plano da existência, validade e eficácia do casamento. Agora sim, até a próxima aula. Tenham um bom dia, um bom trabalho, boa tarde, boa noite, enfim, no momento que você esteja vendo esse vídeo. Se você gostou, clique em curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, bota para seguir também o canal para você ficar ligado em todos os novos vídeos, tá bom? Tchau, obrigado e estou à disposição para eventuais dúvidas. Valeu!